Dando reinício à nossa reunião, após a reunião das comissões permanentes, ficou definido a Comissão de Legislação e Justiça, presidente, vereador Luiz Rogério Vilas Boas, relatora, vereadora Franquerini Natividade e membro, vereador Carlos Eduardo da Silva. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Roberto Carlos Silva Varenga, vice-presidente, vereador Júnior Aparecido de Oliveira e membro, vereador Gabriel Penha dos Reis. Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária. Presidente, vereador Márcio Moraes Vilas Boas. Relator, vereador João Batista de Oliveira Júnior. E membro, vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Vou pedir aos seus vereadores que depois, quem ainda não possui o regimento interno da Câmara, peça uma cópia do regimento interno. Aí eu mostrei até ali para a Franquerini e o vereador João Batista como que eu faço o meu regimento interno para ficar mais fácil de localizar as coisas, né? Então, os vereadores lá no regimento interno tem muitas coisas que a gente tem que seguir. Eu não sou muito de quebrar as normas, não, tá? Então, lá tem as funções das comissões, as obrigações dos vereadores, né? É o primeiro ano, né, de alguns vereadores, então, só peço a todos, não fiquem acanhados de perguntar. Eu gosto de perguntar, se for preciso de auxiliar, de dar conselhos, de orientar no que é preciso de fazer, vocês podem contar comigo. O Nelson, a Ranieri, a Magali está aí à disposição, o doutor Edmilson está à disposição de todos os vereadores. Não hesitem em perguntar. Tem o vereador Luiz Rogério, experiente, o vereador Júnior, que já foi presidente da casa também, tem uma experiência também no nosso regimento interno. Então, aí, nós já tivemos ali uma primeira reunião com o prefeito, houve um momento de discórdia, mas no final, né, tudo se chegou a um acordo. Então, o que a gente mais precisa de fazer é dialogar, certo? Porque isso faz parte da democracia e espero que isso faça parte também entre nós 9 vereadores, entre o prefeito Nelson Mesquita e a vice-prefeita Maria Horaci e todas as pessoas que rodeiam a atual administração. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos funcionários da casa, que eu esqueci de cumprimentá-los, o Nelson, a Magali, o Ranieri e o Leandro. É o braço direito dessa casa, vocês. Eu tenho algumas preocupações que acabam chegando no coração da gente, na mente da gente, e no dia da nossa posse, no meu pronunciamento, eu errei lá o nome de um vereador. Eu acredito que ninguém vai se esquecer, né, que eu troquei o nome do vereador Márcio Moraes pelo vereador Márcio Borges, que é um amigo, a gente trabalhou junto aqui nesta casa. Mas eu disse lá também, pedi ao senhor prefeito para que não use de politicagem, não use de perseguição política. É uma coisa que eu acho que tem que acabar no mundo político. Infelizmente, não sou eu que vou mudar o mundo político. Mas só estou repetindo aqui as palavras que eu disse lá no dia da posse. Então, a gente fica preocupado com a situação que algumas pessoas vêm trazendo para a gente, que parece que já aconteceu alguns fatos na administração, que não deixou algumas pessoas satisfeitas. Isso vai acontecer do dia 1º até o dia 31 de dezembro de 2028. Mas é uma preocupação que eu tenho,
que um dia tudo vai se voltar ao normal, né? O prefeito tem que remanejar, tem que nomear, é função dele, e ele tem que trabalhar com a equipe que ele acha que é melhor para ele. Fiquei satisfeito que manteve aí muita gente que trabalhou com o prefeito Fabiano, e que eu devo até a alguns aí uma certa obrigação. Não posso deixar aqui de citar o nome do secretário Antônio Maria, que muitas vezes me ocupou lá na empresa, solicitando ajuda para a prefeitura, mas também atendendo pedidos nossos. E assim outros secretários, né? Então, a gente tem que prosseguir nessa caminhada de harmonia, igualzinho eu pedi lá na nossa posse. O vereador João Batista usou lá da tribuna, e falei o nome dele lá 2 vezes, porque as palavras dele tocou muita gente, a preocupação com os jovens e outras coisas mais. Assim também os outros vereadores. Eu recebi a primeira solicitação aqui, foi do secretário de Saúde, Rodolfo, pedindo que fizesse uma alteração na lei de orçamento, que eu apresentasse uma emenda. Senhor prefeito, já foi feita a emenda e ela vai ser votada hoje, se Deus quiser. Tá? Então, a gente está aqui para cooperar e não prejudicar, porque, como eu disse na posse, saúde não espera, né? Então, a gente tem que procurar trabalhar de acordo com o andar da carruagem, se possível for passar na frente da carruagem, para que nada fique para trás, né? Apresentei algumas indicações, essa que eu apresentei solicitando ao prefeito que envie a esta casa o nome dos secretários municipais que foram nomeados, os chefes do departamento, justamente para que os vereadores possam ter uma maior aproximação com a administração para fazer as reivindicações, né? Eu tive de ligar para o prefeito para pedir uma demanda de um morador da zona rural, e ele me passou prontamente o telefone do secretário, né? E fui prontamente atendido, né? O secretário já foi lá na propriedade. Então, essa preocupação é justamente para a gente trabalhar de mãos dadas com a administração, tá? Tem uma indicação que foi assinada por mim e pelo vereador Júnior, a questão da identificação das ruas, de alguns bairros da cidade. Tem uma reivindicação que foi falada aqui no mandato anterior, na legislatura anterior, que é uma reivindicação dos moradores lá do Ipiranga, lá da Prainha, também do loteamento Vilas Boas. Muitas ruas não têm identificação e o correio não vai lá entregar as correspondências, né? Mas para isso não adianta só a prefeitura ir lá e colocar o nome das ruas. É preciso orientar os moradores que colocam uma caixinha do correio, principalmente nos bairros lá do Ipiranga, da Prainha lá, para colocar uma caixinha, porque às vezes tem animais nas casas, cachorro, essas coisas, não deixa o carteiro chegar e colocar na entrada das casas, das residências, uma caixinha de correio, para que o correio possa atender a demanda desses moradores. Eu conversei primeiro com o pessoal dos Correios, então é uma das exigências, que as ruas sejam identificadas e que as casas tenham uma caixinha coletora de correspondência. Coisas mínimas que são fáceis de fazer, né? Outra coisa, senhor prefeito, aproveitando a sua estada nesta casa, uma coisa que me preocupa muito, já tive muitos problemas aí quando fui vereador em outros mandatos, é a questão dos termos aditivos em processos licitatórios. O famoso 25%, 20%, 10%, 15%. Né? Evite ao máximo, senhor prefeito, porque
uma obra, não é possível você errar uma obra em 25%. Você vai construir uma ponte, você já faz, por exemplo, um valor fictício, uma ponte, R$100.000. Poxa, o engenheiro projetou, tal, assim, de repente fala, mas vou gastar mais 25 mil, 125 mil. Aí tem que fazer termos aditivos em processos licitatórios. Eu sou extremamente contra esses termos aditivos. Eu sei para onde vai esse dinheiro. O buraco do ralo, às vezes costuma ser muito grande. Né? É um pedido que eu faço em nome da casa, para que a gente não tenha que cobrar coisas que a gente não quer cobrar. Né? Outra coisa também que me preocupa muito aqui no nosso município, o senhor prefeito, o Dr. Jadson, assessor, senhores, é a questão do transporte escolar. Ultimamente, a prefeitura, nos últimos anos, tem terceirizado o transporte escolar. Uma coisa também que eu acho, senhor prefeito, um pedido que eu faço, se houver a possibilidade, vamos fazer o transporte escolar pelo próprio município, pela própria prefeitura. Não é de imediato, eu sei que de imediato não consegue, porque o transporte escolar terceirizado leva muito dinheiro do nosso povo embora. E nem sempre é um transporte de qualidade. Então, é um pedido que eu faço também a Vossa Excelência, senhor prefeito, e acredito que todos os vereadores também devam ser mais ou menos de acordo com esse meu pedido. É uma coisa demorada, não é de hoje para amanhã, talvez não seja esse ano, né, mas é uma preocupação que eu tenho. São coisas que a gente não pode deixar de falar no início, para dar tempo de, como se disse, de concretizar um dos anseios, não só meu, mas de muita gente da população. Tá? Então, são coisas que a gente pede, solicita, para o bem da população. Tá? Se não tiver condição, se a prefeitura não tiver condição, né, infelizmente, tem que terceirizar. Mas eu acho que a prefeitura de Jaci, com os recursos que recebe, eu acho que tem condição de fazer o transporte escolar com a própria infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaci. Outra coisa que aconteceu no nosso município aqui, que eu acredito que até tenha mais alguns vereadores que vão falar sobre isso, é a questão da Copasa. A Copasa é uma entidade que é, como se diz, do governo. Apesar de ser independente, mas tem muita coisa da Copasa que a gente não consegue cobrar. A gente está vendo aí, muitas residências estão pagando a taxa de água que já colocaram os hidrômetros. Tem gente que paga 100, 120, 70, 80, 50, até muito mais, 200, 300. Lá na empresa que eu trabalho, em torno de R$2.000, porque lá já colocou hidrômetro. E tem casas que não colocaram. Certo? Então, eu vou pedir, senhor prefeito, isso não foi feito em termos de indicação, mas que Vossa Excelência mande para esta casa uma cópia do contrato que foi firmado entre o município e a Copasa, para ver se tem alguma coisa que a gente possa cobrar da Copasa para tentar regularizar essa situação. Por que fulano paga, Beltrano não paga, porque fulano... Aí pode entrar até aquele questão da discriminação. Cobro de um e não cobro de outro? Né? Então, são coisas... É difícil, já vou adiantar para as pessoas aí, para os vereadores, para aqueles que estão nos ouvindo, mas vamos começar a bater nessa tecla. Como eu disse, tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E não é isso que a Copasa está fazendo. Tá? Então, cobra de uns e não cobra de outro.
Então, a gente vai tentar ver o que pode se fazer. Não é que eu estou mandando a Copasa cobrar de todo mundo. É a obrigação dela, se ela assumir o serviço, ela tem que receber por isso. Mas será que teria que ser para uns e depois para outros? Ou teria que ser tudo para todo mundo? Presidente, e tem outra coisa, está faltando um serviço de muita mal qualidade, está faltando água, está remendando tudo de qualquer jeito, então está deixando a desejar o serviço prestado para o município. Só para complementar aí. Sem dúvida, vereador. O vereador Júnior, um dia, eu vi ele aqui pedindo, acho que ele parece que fez, não sei se foi uma indicação, ou direcionou um ofício para a Copasa, pedindo para que a Copasa levantasse o asfalto nos bueiros, que está tendo muito ressalto. E era até para me ter comentado que teve um lugar aí, aqui para baixo, indo para Pedra Negra, ali na avenida, 2 ou 3 bueiros lá eles levantaram. Né? A gente está vendo aí, viu, Júnior? Pelo menos alguma coisa eles já fizeram. Mas a gente está vendo aí os asfaltos que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles fazem lá os buracos para trocar encanamento, para consertar. Eles pegam, não compactam o terreno direito. É justamente para não ofender o serviço, os encanamentos que eles colocaram lá. Porque se eles fizerem uma compactação muito boa, talvez o serviço do encanamento que eles fizeram ficou mal feito. Certo? Aí depois o que vai acontecendo? Vai cedendo o terreno e fica esses ressaltos na rua. Como disse o vereador Júnior, em reuniões anteriores que eu assisti aqui, pode causar acidente. Né? Então são detalhes, são coisas que nós vamos conviver com isso. E não adianta eu falar aqui que vou tirar a Copasa, que fulano vai falar que vai tirar, que não vai tirar. Presidente, a Copasa é realidade. Um dos lugares que mais me preocupam mesmo é na subida indo para a serra, porque ali tem que desviar dos ressaltos, ou o senhor desvia para o lado da calçada, que não tem calçada ali, né? Ou desvia para o meio da rua, e aí é onde pode ter um acidente ali. Entendeu? Eu só gostaria de lembrar aqui também, o ex-prefeito Fabiano tentou que acho que no primeiro mandato dele, por diversas vezes aprovar aqui um sistema autônomo de água e esgoto, uma autarquia municipal. Infelizmente, ele não teve o apoio necessário. E talvez, se tivesse feito isso, né, a gente não estaria tendo esse problema. Eu, inclusive, na época, eu conversei com os 2 vereadores, falei, gente, aprova, é a melhor coisa. Mas saiu um comentário que o prefeito está fazendo isso para dar emprego para fulano, para Beltrano, agora está aí a Copasa aí com um monte de gente fora trabalhando. E pouca gente já se. Então, são coisas que a gente erra. Né? Talvez, se tivesse aprovado essa superintendência aí de água e esgoto, esse sistema autônomo, a população de Jaci estaria pagando aí, todo mundo pagando R$30, R$40 de água, e talvez a água ainda tivesse de melhor qualidade. Então, o prefeito Fabiano fez o que precisava de ser feito, que Jaci já não estava suportando mais a condição de fornecimento de água. Né? Então, são coisas que acontecem, que a gente tem que colocar aqui, que nós vamos conviver com isso. E tenho certeza que a população vai nos cobrar. Então, é isso que eu tinha para hoje, né? A minha colocação hoje seria isso. Né? Muito obrigado, boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa reunião, votação dos projetos e proposições que estão na pauta. Conforme foi discutido na reunião que estivemos aqui a portas fechadas com o senhor prefeito, eu vou passar aqui para a votação o projeto de lei número 31, conforme o acordo firmado. É um projeto que deverá ser rejeitado pela Câmara. Então, eu peço aos vereadores que estiverem contra o projeto que fiquem de pé, e os favores que fiquem sentados. Esse foi aquele projeto que a gente fez um acordo para rejeitar o projeto. Então, aqueles que estiverem contra o projeto, que fiquem de pé,
E os que forem pela aprovação fiquem sentados. Então, de pé. Fica rejeitado o projeto de lei número 31/24, que altera a LDO por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Em primeira votação. Agora eu vou passar para a votação das emendas que foram apresentadas, conforme também foi discutido na nossa reunião. Primeiro, passo para a votação a emenda modificativa número 2. Essa emenda é que altera a destinação dos recursos da saúde de pessoa física, contratação de terceiros e também de outros serviços, pessoa jurídica. Então, foi uma solicitação do senhor prefeito. Essa emenda foi apresentada pela presidência, de comum acordo com o senhor prefeito. Peço aos vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação que permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores, a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 32/2024, estima a receita e fixa a despesa para o orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2026. Passa agora também para a votação a emenda modificativa ao projeto de lei 32/2024, que foi o projeto, aquela questão que foi discutido com o senhor prefeito, da suplementação orçamentária, de 25, 20 e 15 chegou-se a um acordo e foi apresentada a emenda com a suplementação até o limite de 15%. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários que fiquem de pé. Aprovado por unanimidade dos votos a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 32/2024, estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. Passo para a primeira votação, o projeto de lei número 32/2024, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2026. Esse projeto, conforme já foi discutido, foi apresentado, no caso, na gestão anterior, não foi votado e, devido ao prazo, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 32/2024, estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. Então, esse projeto voltará à pauta na próxima reunião para a segunda votação e redação final, para que os trabalhos do Executivo não parem. Obrigado pelos senhores vereadores, pela compreensão. Tá? E vou pedir às comissões também que fiquem atentos aí aos projetos, né, para a apresentação dos pareceres. Deu entrada na casa hoje o projeto de lei 1/2025, que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito denominado O Busão é Grátis, e da outras providências. Envio o projeto para as comissões, para os devidos pareceres, nos termos regimentais. Quanto ao projeto de lei complementar 7/2024, que altera o plano diretor, não vou ler tudo. Esse projeto será devolvido ao Executivo, porque é da administração anterior e não tem prazo para a sua votação. Então, conforme diz o nosso regimento interno, esse projeto será
devolvido ao Executivo e para que ele envie novamente esse projeto ou que se faça algumas alterações necessárias. A reunião será suspensa para a lavratura da ata. Desculpa. Passo para a votação os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários que fiquem de pé. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores, tanto as verbais quanto as escritas. Reunião suspensa